Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Começa a partir de agora mais um episódio do nosso podcast de saúde pública, parceria entre o Brasil de Fato e a Fundação Oswaldo Cruz, por meio da nossa Poli, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. Você sabe que aqui no Brasil de Fato a gente fala muito sobre saúde mental na nossa cobertura na área de saúde. Esse é um foco para a Fiocruz também. E a gente não pode deixar o mês se encerrar sem tratar desse tema. Não é só em setembro que a gente fala de saúde mental, mas é claro que um mês que marca uma campanha global não pode passar em branco aqui no Brasil de Fato, nem na Fiocruz e nem no nosso país, no nosso debate público. Vamos combinar, né? Bom, hoje a gente tentou trazer um tema bem específico da nossa atualidade para conversar sobre esse Setembro Amarelo, que é o número de pessoas, não só no Brasil, no mundo todo, que tem apelado para chats de inteligência artificial para relatar e tentar soluções para as questões da saúde mental. Uma prática que traz riscos, já que não é acompanhada por nenhum ou nenhuma profissional e pode levar, inclusive, a alguns problemas mais sérios, né? Pode fazer com que as pessoas, no lugar de conseguirem o apoio que necessitam para lidar com as questões da saúde mental, sigam por um outro caminho, um caminho negativo, no sentido de solucionar aquela questão que traz sofrimento. Então, para conversar sobre tudo isso, essa grande novidade que deixa confuso e confusa até quem trabalha na área de saúde, porque está tudo acontecendo muito rápido, a gente convidou a psicóloga Angélica Capelari, que é analista de comportamento, professora universitária, representante da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, está junto com a SBP, a Sociedade Brasileira de Psicologia, e também atua na Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. Ou seja, currículo para a gente tentar entender essa loucura do mundo digital. Hoje o Repórter SUS tem bastante e eu já começo agradecendo, professora Angélica, você dedicar esse tempinho para conversar com a gente, com as nossas ouvintes, com os nossos ouvintes, sobre essa questão que é pulga atrás da orelha para muita gente, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse debate tão atual, né? E que tem cutucado bastante a gente, mobilizado bastante, né? No sentido de estar envolvendo, como você falou, globalmente as pessoas, né? Eu acho que em parte a questão da inteligência artificial, essa talvez seja a novidade, mas ela vai de encontro a um processo que eu não vejo como novidade. Em que sentido? As pessoas já não é de hoje, há muito tempo, e acho que toda a questão da informatização, da internet, da globalização tem aumentado o processo das pessoas procurarem respostas rápidas e soluções rápidas para os sofrimentos delas. E no campo da psicologia, isso é muito difícil, né? Que a gente tenha uma proposta de uma solução rápida, até porque, dependendo de qual for o sofrimento da pessoa, não é uma coisa solucionável, né? Eu brinco que quando, né, no bom sentido, eu brinco com todo acolhimento possível, de que quando a gente tem, por exemplo, um transtorno que envolve ansiedade, só morto não tem ansiedade, eu falo. Então, assim, como a gente não quer matar ninguém, então, nesse caso, a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade. Então, não resolver a ansiedade, né? Não resolver no sentido de ansiedade zero. Então, ansiedade zero não é possível. E as pessoas querem respostas rápidas, respostas eficientes, curas no sentido de zero, né? De não sentir mais aquela coisa, né? Aquele sofrimento. Então, claro, a gente vai procurar minimizar o sofrimento. Então, nesse caso, quando a pessoa procura um psicólogo, ela, muitas vezes, por isso que eu falo que já não é de hoje, ela já chega perguntando quantas vezes eu vou ter que vir? Quanto tempo vai durar? Né? Vai demorar muito? Quando é que eu vou ter alta, né? Sim, quando é que eu vou ter alta, né? Essas perguntas não são tão atuais. E aí chega a IA no processo, né? Os chats, tal, que eles dão uma resposta mais rápida,
né, do que o psicólogo vai fornecer, do que o psicólogo vai dar, né? Então, eu brinco com os alunos que, assim, a gente vive numa ciência que é fomentada por perguntas e não por respostas, né? Eu não posso responder para o meu paciente, até porque se eu der uma receita para o meu paciente de como fazer, pode ser que essa receita dê errada, porque a receita vai variar de pessoa para pessoa, cada pessoa é única, né? Então, nesse sentido, não tem uma receita pronta, não abra a gaveta e tira, olha, segue esse passo a passo que vai dar certo. Eu não tenho como fazer isso, né? Que é justamente o que a IA vai estar fazendo no meu lugar, e de uma certa maneira, essa pessoa vai encontrar a resposta rápida, não sei se eficiente, né? Mas vai suprir aquela necessidade que ela tem de resolver de uma forma momentânea. Então, ela vai estar conseguindo o que quer, né? Pelo que você está falando, professora Angélica, a questão da saúde mental, ela exige um processo cotidiano de autoavaliação, e às vezes nem autoavaliação, porque a gente pode pensar, nossa, então vou ter que ficar o tempo inteiro pensando no que eu estou pensando, mas até às vezes de mudança de hábitos, algumas questões mentais podem estar relacionadas a isso, a autoavaliação, a percepção do mundo e até uma análise crítica da própria sociedade que a gente vive. É muito difícil não ter ansiedade e depressão dentro do capitalismo, por exemplo. Então, a resposta da inteligência artificial, que é imediata, momentânea, fica ali, mas não te traz um acompanhamento diário, por exemplo, ela não é suficiente, não seria suficiente, pelo que a senhora está falando, para dar conta desse processo que necessariamente é um processo cotidiano, então, professora. Sim, é um processo cotidiano e justamente por ser cotidiano é mais trabalhoso, né? Então, nesse sentido, entra até essa outra questão que se junta com a anterior que eu estava trazendo dessa rapidez, né? É como você falou, mudar hábitos, mudar estilo de vida, dá trabalho, né? E muitas vezes vai surtir efeito, mas a longo prazo, não a curto prazo, né? Então, se eu pensar em hábitos saudáveis de alimentação, de atividade física, que vai envolver, inclusive, sem dúvida, a minha saúde mental nesse processo, se eu tiver uma boa qualidade de vida, mas nenhuma dessas questões, o resultado é imediato, o resultado vai ser mais a longo prazo. E o quanto que eu consigo esperar, eu vou ter um trabalho grande para mudar a minha vida, para adequar a minha vida nessas condições melhores, e aí o resultado vai vir a longo prazo. Então, se eu tenho uma IA que vai me fornecer uma resposta e que eu posso até encarar como resultado mais a curto prazo, por que que eu vou ficar esperando? Né? Sim. Ou eu vou ter que me envolver com uma série de fatores ali, né? Que vou ter que, talvez fazer atividade física, talvez não com certeza, né? Uma alimentação que eu vou ter que cuidar, né? Como é que eu vou estar me relacionando com a minha família, com os meus amigos, né? Se é que eu tenho eles, com o meu ambiente de trabalho, quais são as relações pessoais naquele ambiente, se é que elas existem, são relações saudáveis ou não. Então, todo esse complexo, né, essa costura toda de redes que a gente vivencia, né, eu vou ter que encarar ela de que maneira, né? Eu vou estar olhando para ela de que forma. Isso dá trabalho, né? E aí essas mudanças que talvez eu precise fazer não são rápidas de serem feitas, porque depende da idade que a pessoa está procurando esse atendimento, né, quando adulto, ela já viveu nesse processo durante bastante tempo, e num processo, inclusive, de sofrimento. Mas eu vou levar esse mesmo tempo que eu levei vivendo dessa forma para poder mudar? Não vai levar esse tempo todo, mas ao mesmo tempo tem uma temporalidade aí que não é imediata. Então, nesse sentido, tem essa questão do imediatismo e tem o custo do trabalho que vai dar para poder fazer essa mudança, né? Sendo que eu já estou vivendo desse jeito há tanto tempo. Uhum. Então, a sociedade usa muito a palavra, fulano é cômodo, é acomodado, é comodista, é preguiçoso, não sei o quê. Não, dá trabalho. E eu não sei o quanto que a IA analisa com a pessoa esse trabalho que ela vai ter para poder mudar esses hábitos de vida. E faz parte do trabalho do psicólogo precisar fazer essa análise, né? Então, em que condições a vida da pessoa se encontra e quais vão ser as alterações que vão ser necessárias de serem feitas. Então, isso a gente vai ter que fazer, né? E agora,
essas mudanças vão levar quanto tempo, com qual resultado, né? Sim. Muito bom você falar, professora, sobre essa questão da análise da estrutura de vida das pessoas, porque nós estamos conversando aqui sobre pessoas, hipoteticamente, falando sobre pessoas que estão buscando a IA, mas que poderiam, por exemplo, encontrar uma ajuda profissional que as levasse ao exercício físico, à boa alimentação e etc. Mas também estamos num contexto de país, de nação e acho que até de mundo também, que nem todo mundo consegue ter acesso a uma boa alimentação, a tempo para exercício físico. O que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte: quais são os riscos de a gente ter uma população global buscando a inteligência artificial para ajuda no que diz respeito à saúde mental? E dois, as pessoas que têm condições de vida mais precárias têm um risco mais potencializado diante dessas ferramentas que simplificam um processo que não é simples. Então, uma pessoa que hoje não tem condições de buscar um atendimento psicológico, que não tem condições de ter uma boa alimentação e de ter tempo para mudar hábitos como exercício físico, por exemplo. A inteligência artificial é um risco maior ainda para a saúde mental, caso essa pessoa busque? A senhora nota a desigualdade como uma potencialização desse risco? Eu diria que sim, até pensando no próprio acesso adequado a essa IA, né? Então, Uhum, assim, se eu tenho uma condição de vulnerabilidade, que é uma condição grande, né, dessa vulnerabilidade, não, eu tenho dificuldade de ter acesso a um atendimento psicológico adequado, tal. Então, enquanto você falava, eu fui pensando, né, onde que o atendimento psicológico pode atingir essa população vulnerável, né? Nos CAPs, nas instituições de ensino, porque toda universidade, todo curso de psicologia tem uma instituição, tem uma clínica escola, que em geral não cobra pelo atendimento, então é uma outra via de acesso, mas tanto no CAPES, que em geral, muitas vezes, os atendimentos são em grupo, né? Então dificulta a exposição de muitas pessoas que têm dificuldade de se expor, têm vergonha, né? Não quer colocar ali a vida para o resto do grupo, né? E aí o atendimento individualizado fica mais difícil de acontecer. Aí vai para as clínicas, escolas, na clínica, a escola sempre tem fila, né? Muda estagiário todo ano, e aí faz parte da rotina de uma clínica escola. Então, onde que essa pessoa vai poder ter atendimento? E no caso, qual é o acesso que ela tem à IA, né? Então, ela tem uma precariedade das questões básicas de vida, de manutenção de vida, né? E aí, com que condição ela vai entender até, pensando numa questão de entendimento pedagógico mesmo, da leitura daquela informação que a IA vai dar, né? Até porque a IA dá uma informação a depender da pergunta que se faz para a IA. Então, eu já vou ter que elaborar uma pergunta, dependendo de como essa pergunta está sendo elaborada, para que ela me dê uma resposta que eu possa entender a resposta e aí avaliar a forma como essa resposta vai ser colocada em prática. Então, essa pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, qual é o grau de entendimento, por questão, inclusive, de desenvolvimento acadêmico, escolarização que ela teve nesse desenvolvimento, que ela tem para poder elaborar uma pergunta que favoreça o acesso a uma informação adequada vinda da IA, e a IA responda para ela e ela entenda essa resposta, né, de uma forma que possa favorecê-la. Então, eu diria que pela questão acadêmica, educacional, que ela corre o risco de ter essa vulnerabilidade também, dificulta, inclusive, o acesso à informação da IA e o entendimento dessa informação. Porque a IA não brota a informação, a IA vai dar informação a partir da pergunta que você faz, dos dados que você fornece para ela, né? Então, não é aleatório isso, né? Então, como eu devo fazer tal coisa na minha vida, como que eu vou solucionar a minha ansiedade, aí a IA vai ter que pedir mais informação, como é que eu descrevo isso para ela? Então, não é só, a IA não funciona sozinha, né? sim. Então, ela fornece informação a partir do que você
passa para ela, né? Então vai depender muito desse conjunto, que acontece também com o psicólogo, né? O psicólogo, para poder trabalhar, ele depende da informação que o paciente passa para a gente, né? Então, só que daí eu estou perguntando, estou fazendo perguntas específicas, analisando as condições de vida, a gente vai dizer as contingências de vida, para que eu não proponha coisas que são impraticáveis para uma pessoa. Então, eu tenho que saber essas condições de vida. E aí, a IA muitas vezes não tem acesso a essas informações, às condições de vida. A pessoa não passa essa informação para ela logo de cara, né? Então, como a gente vai começar, né, entendendo essas condições de vida para poder investigar qualquer parâmetro nesse sentido. Então, acho que tem sim essa diversidade de acesso à IA propriamente dita e a entendimento do que a IA vai estar colocando para essa pessoa, né? Sem Então, pode ser mais dúvida. prejudicado, sim. A gente Né? precisa lembrar que no Brasil o acesso à saúde mental, ele também, além de ter relação com as condições que o capitalismo impõe para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, o falta de tempo, falta de recursos, tem também relação com a falta de acesso à educação emocional, que, aliás, é Sim. algo muito raro no Brasil, muito elitista, né? A gente consegue ver pessoas que têm uma formação mais voltada para a educação em saúde mental. Na classe média alta, pessoas que estão na academia, né? Portanto, estão estudando, têm acesso a mais material de pesquisa. Agora, as nossas classes trabalhadoras, que têm a 6 por 1, como hoje em dia a gente convencionou chamar, essas pessoas estão sob maior risco pela simples falta de informação. E simples falta de informação na mão de Big Tech é mina de ouro. A gente sabe que as grandes empresas de tecnologia lucram com a falta de informação da nossa população. Um risco gravíssimo. Agora, professora Angélica, a gente tem ouvido falar muito sobre casos em que o uso da inteligência artificial para a busca de melhoria da saúde mental deu muito errado. Até casos de suicídio a gente tem ouvido falar na mídia, nas redes sociais, e temos visto que as consequências são realmente consideráveis. Eu queria um pouquinho da opinião da senhora sobre esse cenário, como é que a senhora tem encarado essa realidade que não diz respeito só ao Brasil e que, olha, sendo muito franca aqui, professora, eu tenho ouvido casos de arrepiar, assim, muito, muito preocupantes em relação ao uso da inteligência artificial para a saúde mental. No Setembro Amarelo, eu acho que a gente tem que ficar ainda mais alerta, porque no Setembro Amarelo a gente também tem um foco muito grande na questão do suicídio. Qual é a visão da senhora sobre essa nova realidade que aponta aí? Eu diria que a gente precisa, com urgência, de uma alfabetização tecnológica. Tá. E isso é muito complexo, porque, como a gente estava falando, a gente vive num país muito diverso e que, no caso, que a alfabetização por si só, sem ser tecnológica, já é precária, né? Que dirá uma alfabetização tecnológica? Em que sentido? Como você mesmo falou, as Big Tech estão aí, a IA não vai embora, né? Então, não é uma situação que eu tenha como eliminar. Então, já que eu não tenho como eliminar, sabe aquela coisa de que, já que você não pode com eles, junte-se a eles? Por isso que eu falo que a gente precisa de uma alfabetização do uso da tecnologia, do uso da inteligência artificial, porque a gente precisa saber usar a nosso favor, né? Então, por isso que eu uso essa expressão de alfabetização, né? Isso tanto, principalmente nas escolas, e nas escolas, por quê? O povo está usando lá, os alunos estão usando nas escolas de ensino Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, nas universidades, e nem sempre a favor de uma boa aprendizado naquilo que a inteligência artificial pode beneficiar nesse processo, né? Então, assim, está usando de uma forma que desfavorece, e talvez esses casos que você tem visualizado vão nesse sentido, de que eu não pense mais. A inteligência artificial pensa no meu lugar, né? Então, assim, o quanto que eu posso usar para ela checar uma informação que eu fiz lá, né? Uma lista de referências, mas quem pensou na informação fui eu, Sim. né? Será que a gramática que eu usei está adequada, né? Então, ela está checando algo que eu fiz, que eu Uhum, pensei para fazer. É uhum. diferente dela fazer por mim, Sim. né?
Então, é quase que como se fosse um processo de emburrecimento, É. né? Nesse processo que eu deixo de pensar, eu deixo de avaliar, eu deixo de olhar para aquilo que ela está me dizendo, eu simplesmente vou lá, copio, colo, passo a informação para frente e tá tudo bem, eu fiz aquilo que queriam que eu fizesse, né? Eu fiz a tarefa que me deram, eu cumpri a tarefa. Mas quando a gente está falando de saúde, qual é a tarefa que eu estou cumprindo, né? No caso do uso da inteligência para questões da saúde. Eu estou cumprindo uma tarefa que está diretamente relacionada com a minha própria saúde. Então, de que forma que eu estou levando em consideração, eu estou filtrando aquilo que está sendo me dito, né? Como você está falando na questão do Setembro Amarelo. Então, que tipo de pergunta que eu fiz para a IA, que tipo de resposta eu recebi e que tipo de filtro eu estou fazendo? Porque, em geral, por isso que eu falo da alfabetização tecnológica, as pessoas não fazem filtro nenhum. Então, o que ela me fala é certo, né? E nem sempre ela fala coisas que são adequadas, coisas que são certas. Até porque quem alimenta a própria inteligência artificial são os próprios usuários. Então, eu posso alimentar com fake news, eu posso alimentar com informações erradas, né? E nesse sentido, essas informações estão sendo passadas para frente, porque não tem essa avaliação, não tem esse filtro. Então, por isso que eu falo que a gente precisa, com urgência, e a gente tem debatido bastante isso dentro da formação dos alunos da psicologia, dessa alfabetização da tecnologia. Porque se você não for alfabetizado, se você não puder aprender como utilizar de uma forma adequada, de uma forma que não prejudique a sua saúde mental, que não prejudique o seu aprendizado e que não te emburreça nesse processo de você passar a depender dessa IA para qualquer coisa que você vai fazer, né? A gente já faz isso muitas vezes hoje em dia no GPS, né? Então a gente não pensa mais qual que era o caminho, qual é o caminho alternativo que eu tenho, tal. A gente vai lá, põe no Waze, põe no Google, põe não sei aonde, para não ficar falando só o nome de um, e a gente vê o caminho para a gente fazer, né? Então, a gente não pensa mais no caminho como a gente fazia no passado, né? Então, se eu nasci numa época que não tinha essa tecnologia, né? E aprendi a utilizar. Agora, a gente tem várias gerações depois da minha que já nasceram quando a tecnologia já existia. Então, elas não conseguem, não aprenderam a pensar nos caminhos, né, nesse mapa mental que a gente vai construindo, nessas redes de eu vou olhar para cá, vou olhar para lá, é porque eu já olho para a tela e já sei para onde eu vou. Não, e essa é uma tendência para outras coisas. Então, eu tenho que resolver um problema de matemática, eu tenho que resolver uma redação que eu tenho que fazer, e já tem a IA que faça para mim. Então, é um processo que é muito complexo, que envolve a saúde, envolve a educação e que envolve um risco de emburrecimento, né? Porque as pessoas acabam deixando de pensar enquanto a inteligência artificial pensa por mim. E a senhora acha que envolve risco de agravamento das doenças mentais também, professora? Eu acho que sim, porque nesse sentido eu vou ficando cada vez mais dependente do outro que faça por mim, do outro artificial que faça por mim, né? Eu posso restringir minhas relações sociais nesse processo, porque eu tenho uma dificuldade prévia, inclusive, no estabelecimento de relações sociais. Se o IA acaba cobrindo esse buraco nas relações sociais, as redes sociais, inclusive, junto, né? A gente brinca, né? Eu estava num evento semana passada que a gente parece que está vendo as pessoas nas redes sociais, mas não está vendo as pessoas de fato, né? A gente vê um recortezinho e olha lá quando a gente vê, só que a gente tem essa sensação, a gente tem essa impressão, que dirá as pessoas que são mais velhas, que têm essa sensação, têm essa impressão, que dirá as pessoas mais novas. Sim. Então, eu posso restringir minhas relações sociais, isso pode prejudicar quadros de depressão, né? Quadros de ansiedade, porque eu quero respostas cada vez mais rápido, quadros relacionados a situações que envolvam bipolaridade, esquizofrenia, por conta da falta da interação social mesmo, eu não aprendo a construir relações sociais e relações sociais saudáveis, porque eu tô desde pequenininho, desde lá dos meus 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, por isso que é tão grande o debate, inclusive nas próprias redes sociais, de evitar o uso de telas para essas crianças pequenas, porque é lá que ela vai começar a aprender a estabelecer as relações sociais. Então, se essas relações sociais vão sendo cada vez maiores via a intermediação de uma tela, e daí vai desembocar na inteligência artificial, vai ficar mais difícil das próprias relações sociais acontecerem de forma frutíferas e serem benéficas para a pessoa, porque a pessoa não vai nem saber estabelecer essa relação, que dirá serem boas relações.
né? Olha, a Então, gente a realmente está com tendência um é. problemão nas mãos que a gente precisa começar a aprender como resolver imediatamente, sob risco de ter novas gerações e até as velhas também que estão usando a inteligência artificial mais adoecidas mentalmente. Então, mais casos de depressão, mais casos de ansiedade, mais casos de transtornos alimentares e uma infinidade de outras questões de saúde mental que a gente sofre no mundo atual e que precisam de soluções coordenadas e profissionalizadas. Olha só, antes da gente chegar no finalzinho da nossa conversa, a gente precisa falar um pouquinho aqui, professora. Eu vou trazer rapidamente as informações de serviços sobre atendimento em saúde mental no nosso país, porque nós estamos aqui no Repórter SUS, nós temos um sistema único de saúde, é o maior sistema de saúde pública do mundo. Não funciona de maneira com excelência em todo o território nacional, mas essa utopia é a nossa busca e a gente vai cobrar ela até ela chegar. Mas já existem soluções que você que está nos ouvindo pode procurar. O atendimento inicial para pessoas em sofrimento mental no Sistema Único de Saúde é feito nas unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, que vão entender quais casos têm que ser levados para alta, para média complexidade. O Brasil também tem as equipes multiprofissionais do projeto EMULTI, para moradores e moradoras de rua, usuários e usuárias de drogas e álcool, a atenção primária também pode ser acessada nos consultórios de rua. Nessa fase de atendimento, a gente tem acolhimento, prevenção de agravo, diagnóstico. E para os casos graves, a gente tem também equipes do Sistema Único de Saúde que podem identificar quem precisa de atendimento mais complexo. Como a professora falou, a gente tem os centros de atenção psicossocial, os CAPs. Então, uma infinidade de soluções que não estão a contento, ainda precisam de mais investimento e alcançar todo o nosso território, todas as nossas populações, mas elas existem e se a gente não usa, a tendência é piorar. Professora, dá para usar? Nós temos 4 minutinhos, essa pergunta ela é elaborada, mas dá para usar a tecnologia para o bem da saúde mental, a gente só precisa parar e fazer do jeito certo, né? Sim, a gente precisa parar até com orientação, então, orientação profissional e fazer do jeito certo, né? Por exemplo, eu posso usar para saber qual é o dispositivo de saúde mais próximo da minha casa que Sim. tem um acompanhamento psicológico para que eu possa procurar. Então, eu estou usando de uma forma que vai me beneficiar. Então, eu posso procurar uma clínica escola de uma faculdade mais próxima da minha casa, né? Então, eu posso saber um profissional que eu vá conseguir pagar ou no convênio médico que tenha mais próximo da minha casa. Então, assim, acessar profissionais, né? Acessar formas, outras formas que vão estar compondo a minha saúde, atividade física, né? Parques, outras questões que vão favorecer a minha saúde mental, isso a inteligência artificial vai poder fazer com uma destreza muito grande, né? Muito mais fácil do que eu ir, né, fisicamente a um lugar que não vai me atender. Então, assim, eu posso adquirir essas informações, por que não? Né? E aí, um profissional também pode me orientar a como ter acesso às informações também, né? De uma forma adequada. Então, é isso que eu estava falando. A IA não vai embora, e aí a gente precisa aprender a usar essa IA de uma forma que possa me beneficiar e não me prejudicar. Então, é essa a questão. A gente pode? Pode, sem dúvida. Como que isso vai estar acontecendo, né? Que pergunta que eu faço e que informação que eu obtenho. E num contexto de um país que discute saúde de maneira coletiva e pública e universalizada como o Brasil discute, é nossa obrigação chegar frente a essas novidades que até assustam, sentar, debater e entender como elas vão beneficiar o todo da nossa sociedade, inclusive conseguindo dar conta das desigualdades estruturais que o Brasil impõe para a população, para as famílias brasileiras. Angélica Capelari, psicóloga, analista de comportamento, professora universitária, faz parte da. Desculpa, professora, que eu perdi o link aqui, mas vamos lá. Atua na Associação Brasileira de Ciências do Comportamento e também na Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Conversou um pouquinho com a gente sobre a questão da saúde mental no contexto da inteligência artificial. E o resumo da nossa fala é: não vai fazer terapia com o chat da inteligência artificial, vai lá,
procura um atendimento numa universidade, na área de extensão, o CAPS mais próximo da sua casa, a UBS mais próxima da sua casa. Nisso a inteligência artificial pode te ajudar e muito. E por fim, né, professora, saúde mental é um problema coletivo. Não é sentando na frente do seu computador e conversando com uma máquina que você vai resolver, porque a gente tem questões coletivas do capitalismo que impõem um sofrimento mental para toda a sociedade. É só juntas e juntas, né, professora? Não tem Sem dúvida, jeito. sem dúvida. O trabalho em equipe cada vez é mais eficiente do que isolado. É isso. A gente agradece muito, viu, professora? Valeu demais pela participação. Obrigada, não, eu que agradeço. Obrigada também a você que ficou conosco até agora, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. O Repórter SUS é uma parceria entre a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz e o Brasil de Fato. Apresentação Nara Lacerda, produção Letícia Holanda e trabalhos técnicos Adilson Oliveira. Essa turma toda volta semana que vem com mais um episódio para você. Até lá!